corta o cabelo do meu esposo, porque senão hoje ele não vai dormir na cama, ele vai dormir no sofá. Na hora que ele tirou o boné e tirou a máscara, eu falei, Jesus, amigo. Fala pessoal do Fala Vale Podcast, seja muito bem-vindo. Cara, eu vou falar pra vocês, eu tava assistindo o episódio hoje da Michelle Teodoro, que episódio incrível. Então, se você tá aqui no canal pela primeira vez, olha os outros episódios aí. E hoje a gente tá com uma pessoa incrível, sabe? Eu sou suspeito a falar. Ela é cabeleireira, ela tá aqui no Vale do Paraíba há 10 anos trabalhando e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Com vocês, Elisete, mas mais conhecida como Elis. Tudo bem, Elis? Tudo bem, boa noite para todos. Estamos aí. Tô feliz de estar aqui. Tá nervosa? Bastante. E aí, o que você achou do estúdio? Lindo estúdio. Lindo? Lindo, vale a pena. O pessoal vem conhecer, vale a pena. Então, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, como que foi, como que você começou a trabalhar na sua área, o que que você faz? Tá, eu trabalho nessa área desde 2009. Eu conheci essa área através de uma depressão que eu tive, né? E com isso, eu conheci uma escola de cabeleireiros e é onde eu consegui fazer vários cursos e eu vi o que eu gostava, porque antigamente eu trabalhava com vendas. Aliás, eu fui funcionária pública, depois eu fiz funcionária pública, depois eu trabalhei com vendas e depois eu entrei nessa área de cabeleireiro. E você se sente realizado trabalhando com isso? Sinto, eu gosto do que eu faço. Você gosta? Gosto. Gosto do que eu faço porque eu trago bem-estar para as pessoas, eu me dedico e eu vejo o sorriso das pessoas quando elas saem de dentro do salão, né? E isso me faz muito bem. Faz muito melhor, mais para mim do que propriamente para eles. A gente tá pulando um pouquinho etapa. E quem é você, a Elis? Quem é você? Eu vou ser meio discreto. Qual a sua idade? Fala um pouquinho de você assim, fora do salão, depois a gente vem pro salão. Tá. Em primeiro lugar, eu sou uma filha amada de Deus. Em primeiro lugar. Né? E o resto é consequência. A minha idade é em torno de 53 anos. Em torno. De 53 anos. Né? Aliás, vou completar 53 anos, eu tenho 52. E eu sou casada há 35 anos, Uau. Tenho 4 filhos. E eu sou uma pessoa feliz. Independente de qualquer coisa, eu sou uma pessoa feliz. Que legal. Gente, uma coisa que vieram me falar é que no seu salão você gosta de colocar bastante louvor, bastante músicas evangélicas. Tem algum porquê isso aí? Tem. Porque o que acontece? O que eu aprendi é que muitas vezes quando uma pessoa está com depressão, alguma coisa nesse sentido, primeira coisa que de repente o pessoal fala, vai lá fazer uma transformação, corta o cabelo, né? E eu acredito muito que nós somos muito da área da saúde, nós trazemos saúde para as pessoas, né? Então existe uma transformação. E o louvor, o que acontece no salão? Ele traz uma atmosfera onde que as pessoas se sentem bem, né? Então, vamos supor, o dia atribulado deles, quando vem aquela atmosfera que de repente você está louvando Deus, eles gostam bastante. Então, isso para mim é muito importante, isso daí, né? Trazer uma atmosfera de Deus. Está procurando por um local, um espaço onde você pode produzir os seus conteúdos com qualidade? Aqui na LugaCast, a sua produção ganha um toque profissional que faz a sua mensagem chegar ainda mais longe. Então, transforme a sua audiência em clientes reais. Fale agora com a nossa equipe clicando no link abaixo. É verdade essa coisa de energia quando você coloca a mão na cabeça da pessoa, um exemplo, a pessoa não tá muito bem. Aí você coloca a mão na cabeça dela, você acha que isso daí pode passar para você ou isso é... É contato, né? É energia. Então, muitas vezes, quando a pessoa está com uma energia boa, né? Isso é verdade, né? Então, por exemplo, se você coloca a mão na cabeça de uma pessoa, lava a cabeça da pessoa, e isso é muito contato e troca de energia. E isso acontece muito mesmo. Eu acredito muito nisso. Então, às vezes, se a pessoa tá bem, você coloca a mão na cabeça dela, você acha que você vai ficar... Não, eu não. Eu tenho que estar sempre bem para, de repente, eu trazer esse bem-estar para a pessoa, né?
E muitas vezes chega até a pessoa chorar, né? E ela desabafa bastante. Muitas vezes a gente se torna psicólogo das pessoas, que elas abrem o coração. O salão é um local de transformação, né? Não é só estética, muitas vezes também é uma palavra que a pessoa sai de lá satisfeita, cantando. É muita troca de energia mesmo. Que legal. E como a gente tá... o Fala Vale Podcast, a gente traz bastante pessoas do Vale do Paraíba. Aonde está localizado hoje? Hoje nós estamos... Quanto tempo e me fala aí, como é que tá sendo aí? Hoje nós estamos em torno mais ou menos de 10 anos no Vila Branca, Jacareí. E é um local onde que eu vim de São Paulo diretamente para o Vila Branca. E nós vimos o bairro crescer, né? Então o bairro está se transformando bastante. Então hoje tem vários empreendimentos, mas na época quando eu vim, não tinha muita coisa, né? Na realidade só tinha 2 salões. Nós começamos com um salão de barbearia, né? E assim nós fomos. Hoje, por exemplo, crianças que cortavam cabelo comigo com um aninho, hoje estão com 11 anos, já é um pré-adolescente. Hoje eles já estão em outra fase. Porque o salão lá, nós iniciamos a criança para o corte. Então vem crianças, por exemplo, que chora bastante. E aí depois, quando ele passa essa fase, principalmente criança masculino, depois ele vai com o pai. Daí ele vai com o pai, né? Daí cria já um contato diretamente com o barbeiro, mas o iniciante mesmo é conosco. O corte iniciante é conosco. E barbearia, você sofreu muito preconceito, assim? Ah, sim. Pelo fato de ser mulher? Tem alguma história aí que você possa contar? Ah, tem. Então, o que acontece? Em São Paulo, eu dava aula numa instituição. E nessa instituição era um curso de cabeleireiro e o corte era unissex, que era tanto masculino quanto feminino. E aí eles lançaram o curso de barbearia. Só que nós não tínhamos homens para dar aula, né? E uma das iniciantes em cortar cabelo masculino, em dar aula, fui eu, né? Então, eu trabalhava lá na freguesia do Ó, e aí eles me convidaram. E eu gostei da área de barbearia. E a barbearia, ela é um corte rápido, né? Então, sem muito custo. Então, onde que eu fiz o salão, justamente em barbearia. Agora, em relação a preconceito, nós sofremos sim, porque mulher ainda, para cortar cabelo de homem, existe um preconceito, né? Hoje nem tanto, mas antigamente era mais. E assim, os episódios era, de repente, um homem chegar no salão, ver que era mulher cortando cabelo, não queria. E outros homens em si me olhavam e falavam assim, não, mulher é mais caprichosa, eu quero cortar o cabelo. Então varia muito, mas tem preconceito sim. Você foi uma das pioneiras, então, a dar aula nesse instituto que você trabalhava? No instituto, sim. E como é que foi a receptividade dos alunos com você? Então, no começo não foi muito fácil, mas como era aula e eles queriam aprender, então se tornou até mais fácil, né, para eles aprenderem. E com isso, eu tinha que ver algum aluno que tinha um perfil e mostrar para ele que ele poderia ser um instrutor. E ali nós formamos homens para dar aula para homens, né? Que é dentro dessa área. Que legal. E hoje você é dona de um salão, hoje você administra, tem quantas pessoas lá hoje, está pensando em expandir, o que você tem de ideia aí? Então, lá no Vila Branca, nós, assim, como é um mercado que está desenvolvendo bastante, de barbearia se transformou em um salão, né? Então, por exemplo, o nome do nosso salão é Armstrong, né? Então, o Armstrong, ele é um sobrenome da minha família, né? Que era Leônidas Armstrong, que era o meu tio. A minha avó também, na ilha, ela chamava Armstrong. E era um nome forte, né? Braço forte. E eu achei interessante esse nome. Então, para começo era barbearia, né? Armstrong Barbearia. Depois, a necessidade de atendimento, mulheres, muitas vezes os homens falavam assim, você corta o cabelo feminino? Eu corto. Você corta o cabelo da minha esposa? Eu corto. E aí, eu fui vendo que não era só os homens ou criança, eram as mulheres também.
E como eu já era formada em cabeleireiro, então eu coloquei Armstrong Family, que atende toda a família. Hoje nós temos um salão, né, lá na Tarsila do Amaral 59, e onde que eu tenho em torno de 6 pessoas que trabalham comigo. Dentro do salão nós temos 2 cabeleireiras, nós temos manicure, né, 2 manicures, nós temos a moça que faz os cílios, faz sobrancelha, né? Nós temos uma maquiadora também, a Luana. Eu corto cabelo masculino. E também nós temos a recepcionista, né? Nós temos o João, que está trabalhando conosco lá, que é muito querido também. E Deus me deu a oportunidade de ter um outro salão, né? E, inclusive, nós estamos ampliando esse local, né? E Deus tem dado estratégias. E vai ter um salão só que é o Armstrong Barber, e vai ter um salão também que é feminino. Então nós vamos ter 2 salões na mesma rua. Gente, vocês podem ver que é estúdio novo, a gente fica um pouco nervoso. A convidada tá vindo pela primeira vez, vai vir mais vezes aí. Mas eu quero uma pergunta agora, quebra-gelo. Conta algo engraçado que já aconteceu no salão, um exemplo. Eu quero ficar... Um exemplo, chegar aqui, eu quero cortar igual esse aqui. Eu mostro a foto do Brad Pitt e não sai igual o Brad Pitt, fico bravo. Então, me conta algo que você já passou aí, engraçado. No salão, nós temos, dentro do curso, nós temos visagismo. O visagismo, você estuda, por exemplo, o rosto da pessoa. Obviamente, por exemplo, quando uma pessoa quer um corte que, de repente, ele... não fica muito bem, obviamente você conversa com o cliente, você mostra para ele que de repente, vamos supor, se ele tem uma orelha de abano, por exemplo, o que você de repente tem que fazer, enfim. Nós temos várias situações engraçadas, né? Agora, nesse momento, eu não lembro muito, mas daqui a pouco eu posso até lembrar para você. E o visagismo, ele trabalha com isso. Por exemplo, uma pessoa quer ficar loira ou ela quer ficar morena, e as pessoas acham que o cabeleireiro, ele é mágico, né? Ele, de uma hora para outra, ele pode transformar. Não, e o cabelo tem toda uma estrutura do fio, até mesmo para você chegar a esse ponto, né? Igual eu falo, o meu cabelo chega no teto, mas não chega no ombro, então não adianta nada. Eu tenho que passar uns produtinhos aqui para ele dar uma assentada. Isso. Criança, você cuida de bastante criança, tem bastante crianças atípicas, como é que é? Então, criança. A criança, eu tenho várias crianças que eu cuido, que eu corto cabelinho, e uma área que eu tô gostando muito é cortar cabelo de criança autista. Eu procuro sempre cortar o cabelo de crianças no domingo, que de repente o salão está mais tranquilo, né? E a minha preocupação não é tanto a criança. Obviamente que ela está lá e você está cortando um pedaço dele, né? Que seria o cabelo, né? E aí... essa criança, ela chora, ela reluta, né? Mas isso para mim é tranquilo. O que de repente me deixa mais preocupada são com os pais. Os pais, eles têm que ter mais tranquilidade, né? E eu tento explicar isso para eles. Mas essa área, a mesma área que eu tô gostando, né? E eu quero muito me aprofundar nessa área, porque muitas vezes as pessoas não têm um olhar de carinho, de amor, né? E é um sofrimento para a criança, né? É um sofrimento, tanto para ela quanto para os pais também. Sobre criança, eu adoro cortar cabelo de criança. Eu acho que eu gosto muito. Eu acho que vale a pena. Seu salão é muito bem recomendado justamente por cuidar dessas crianças e você é uma das referências ali no Vila Branca. Teve alguma situação assim de criança te bater ou te... Ah, sim. Criança que os pais estão segurando, de repente o pezinho vai e bate no rosto. Eu já... Por exemplo, teve um menino muito querido meu, que hoje já está um pré-adolescente, em que eu cortando o cabelo dele, no começo, ele chegou a dar um peteleco? Um peteleco no meu rosto. E depois, com o tempo, né, que ele é autista, ele chegava e falava assim, tia, você corta meu cabelo até 60. Então ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, e de repente estava indo rápido, daí eu falava, não, vamos lá, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, e ele queria cortar rápido. Então, se cortasse o cabelo até 60,
Beleza, senão ele levantava da cadeira e não tinha quem cortasse o cabelo dele. Nossa. E hoje ele tá totalmente diferente. Hoje ele já pede luzes, né? Então a gente vê, assim, a evolução da criança, a gente fica muito feliz com isso. A mudança, né? A mudança. E falando um pouquinho da sua vida pessoal, 35 anos de casado. Sim. É uma vida. É uma vida. E qual que é o conselho que você dá para os casados, sabe, para persistir mesmo? Porque tem gente que fala, nossa, eu lutei, eu fiz de tudo pelo meu casamento, 2 meses, e aí já tá se separando. 35 anos, teve muitas coisas boas, muitas coisas que não foram tão boas. O que você pode dar de conselho para as pessoas que estão dentro do casamento, assim? Então, o casamento, ele é uma via de mão dupla, né? Só que, nesse caso mesmo, se não tiver Deus, não tem como dar certo. Porque nós sofremos evoluções, né? Nós somos uma metamorfose ambulante. Então, nós se transformamos. Então, por exemplo, se eu gostava de um determinado alimento, hoje eu não gosto mais. Ou se eu não gostava, hoje eu amo comer esse alimento. De exemplos, eu gosto de exemplos. Berinjela. Eu não gostava de comer berinjela. Hoje em dia eu amo comer berinjela. Então você vai se transformando. Conforme o tempo passa, você se transforma. E no casamento também. Tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta. E aí, o fundamento mesmo é ter Deus, né? Se não tiver Deus, não tem como dar certo. Agora, se você tiver firmado na palavra, entender que eu sou uma mulher que edifica a casa, o homem é o cabeça, não tem como dar certo. É Deus mesmo. Se no meu caso... Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E se tiver Deus como o pilar e o principal, vai dar certo. Uau. E agora para os empreendedores? Você já deu algumas cabeçadas? Esse é o primeiro salão? Você teve outros antes? Ah, sim. Já fechou? Não, já dei bastante cabeçada, assim. Uma má administração, né? E você vai e fecha o salão. Má administração da sua parte? Isso, tem. Porque a minha profissão é uma das melhores profissões. Porque o que acontece? Vamos dar um exemplo aí. Vamos lá. Um advogado, ele trabalha 5 anos... Aliás, ele estuda 5 anos, daí ele vai ser advogado, enfim. Se ele for para fora do país, muitas vezes o que ele estudou não vale. Agora, cabeleireiro não. Cabeleireiro você pode ir em qualquer lugar do mundo, você consegue ganhar seu dinheiro. Porque nós temos uma matéria-prima, todo mundo nasce com cabelo na cabeça. Alguns não tem muito hoje em dia, né? Mas com o tempo perde, mas mesmo assim não deixa de cortar. Ou de cuidar, né? Então, nós temos matéria-prima. Então, isso no mundo inteiro. Então, por exemplo, um engenheiro que faz um curso, não menosprezando das profissões, não é isso que eu estou falando. Eu estou valorizando a minha profissão. Sim. A minha profissão, em qualquer lugar que eu vá, eu consigo trabalhar. Só que você precisa de administração, você precisa saber administrar. Um dos cursos que me abriu muito a cabeça, muito o meu olhar para as coisas, foi o curso que nós temos lá na igreja, que empreende, a cidade empreende, né? Que na época era o Marketplace. E eu fiz um curso lá de 5 meses e realmente abriu a cabeça. Então hoje eu consigo administrar melhor. Obviamente que você, além de trabalhar na profissão, colocando a mão na massa, sendo cabeleireiro, você precisa administrar. Inclusive pessoas que trabalham com você também. Então, por exemplo, nesse curso lá, você tem gestão de pessoas. E isso é muito importante, porque cada um tem um tipo de cultura. Então, eu trabalho com 6 pessoas, e essas 6 pessoas, cada um tem uma cultura. Então, quando as pessoas pensam em trabalhar num local, né, ela precisa entender a cultura daquele local. Né? E eu também preciso entender como fazer com que todo mundo vá na mesma direção, que todo mundo reme para a mesma direção. Então, você tem que entender sobre gestão de pessoas. Fora administrativo também, fora você fazer as coisas tudo certo para
para pagar seus impostos, enfim, né? Pagar os seus aluguéis, pagar os funcionários em dia, valorizar os seus funcionários, ensinar, chamar atenção. Isso tudo requer muita dedicação, muita sabedoria. E isso vem do alto. Então, eu aprendi isso lá na igreja. E eu devo muito isso para eles também. Que top. A gente acha que ser empresário é fácil, né? Só, vou pegar uma sala, abrir e não é bem assim que funciona, né? Não é. Tem todo um trâmite por trás disso. Então, você trabalha meio que 24 horas, né? Você tá cuidando das pessoas, como você mesmo falou, você é psicóloga, você tem que também ver quando os funcionários às vezes não estão bem. Exatamente. Trazer para perto. E administrar ainda é puxado, né? Muitas pessoas acham que empreender é fácil. Tipo, eu não vou ter chefe, eu não vou ter ninguém que mande em mim, né? Porque a pessoa pensa assim. Só que na realidade não. Você que nem... Muitas vezes já trabalhei doente. Porque você vai para o médico, você não vai pegar um atestado e apresentar para você mesmo. Você não tem como parar. Porque as contas vão chegar, os boletos vão chegar. E você precisa trabalhar, você precisa... Só que você precisa se organizar o seu tempo também. Saber organizar o seu tempo. Saber como é que você faz ou não. E isso faz com que você crie uma dedicação a mais. Então, por exemplo, você é uma pessoa que abre, que nem no caso, eu abro o salão 6 horas, que eu tenho cliente 6 horas, muitas vezes o cliente quer ir trabalhar, já quer o cabelo escovado, enfim, e você vai ser a última a sair. Eu empreender é isso, né? Não digo 24 horas, que você dorme, você tem sua família, que nem eu tenho os meus netos, né, que agora, graças a Deus, já chegou, eu tenho o Heitor, eu tenho a Luísa e tenho a Laurinha e vai chegar a Alice também. Então, eu tenho que ter uma vida, né? Eu não posso ficar também 24 horas pensando nisso, porque você não vai ter vida. E você aprende isso com o tempo. E consegue desligar? Você chega em casa, você consegue, difícil, mudar porque a você tem que chavinha? pensar no dia de amanhã. Né? Mas graças a Deus a gente tem uma equipe lá, né? Eu tenho a Marilda que cuida da minha agenda, que é uma amigona, ela cuida de mim. Eu tenho a Dawane, que é a manicure. Eu tenho a Camila. Eu tenho a Cris também que trabalha, né? Eu tenho a Luana que faz maquiagem. Então é uma turma boa. Que você falou. Tenho o João, que é muito querido, né, que está trabalhando com a gente também. Então, aí você consegue delegar algumas coisas onde que você não fica tão sobrecarregado. E isso faz parte. Falando em situação difícil, você está 10 anos aqui, então você pegou a pandemia, né? Como é que foi esse tempo aí? Você já estava com o salão? Como é que foi esse tempo? Você fechou? Porque... não sei se o local é seu ou é alugado. Então, na época da pandemia, é alugado. Foi alugado. Então, quando eu falo para você do marketplace, que foi muito importante, você fica desesperado. Mas na pandemia você já tinha feito esse curso ou ainda não? Não, eles tinham aconselhamento e nós não tínhamos curso na época. E o que acontece? O que eu via muito nas reuniões do marketplace, que às vezes passava isso na TV, eles ensinavam a gente a negociar com os donos, né? Não foi o meu caso, mas muitas vezes eu falava, e agora, né? Eu não consegui fechar o dinheiro do aluguel, porque os clientes não vinham no salão. Porque eles tinham medo. Foi um momento sombrio na vida de muita gente, né? E o que eles me ensinaram para nós não ficarmos desesperados? É para negociar. Tudo é negociável, tudo é conversado, né? E graças a Deus eu consegui. Um mês pelo outro, né? Segurava um dinheiro. Na época nós perdemos um carro, vendi um carro para de repente não perder o negócio, porque naquela época o carro ele custava muito para manter um carro, pneu, né, IPVA, então nós acabamos perdendo o carro, mas nós deixamos tudo intacto, nós nunca atrasamos um aluguel sequer, né, e as pessoas eram pagas, as pessoas que trabalhavam comigo, e assim, galgando. O salão parou? Não parou. Mas não tinha aquela quantidade de pessoas, né? Mas nós fomos galgando dia após dia, né? E a que nem eu tô te falando, o cabelo é uma coisa que cresce, precisa ser cortado. Então, sempre ia aparecer alguém. Porque as pessoas trabalhavam de casa e às vezes tinham reunião, né? Que era home office, então ele tinha que estar bem. Então,
Muitas vezes... agora eu lembrei uma coisa engraçada que você falou da pandemia. Pode falar. Teve uma vez que uma mulher chegou pra mim e falou assim: Elis, corta o cabelo do meu esposo, porque senão hoje ele não vai dormir na cama, ele vai dormir no sofá. Aí ele chegou lá no salão com boné e com máscara. Na hora que ele tirou o boné e tirou a máscara, eu falei: Jesus, amigo, vou te contar, hein? Ela tinha razão. Ele começou a dar risada. Ele falou assim: eu trabalho em casa mesmo, nem tiro o pijama. E assim, ele ficou barbudo. Daí eu cortei, aí eu mandei um recadinho pra ela: um novo esposo tá chegando em casa. Aí ela agradeceu, tudo. Teve algum caso também que as pessoas estavam aprendendo a cortar em casa, passava a maquininha. Teve o cara lá que caiu o pente, daí de repente passou a maquininha, ficou careca de um lado, e ele tinha uma reunião, era 12:00. Nossa. E era 11 horas quando ele fez isso. Ele tava cortando seu próprio cabelo pra ir pra reunião? Pra ter a reunião em casa. Gênio. E aí ele foi correndo lá, desesperado: Elis, me atende. Daí eu cortei o cabelo dele, Careca? enfim. Hã? Careca? Não, quase. Quase careca. Que legal. E a sua trajetória, assim, teve muitos acertos, muitos erros. Como é que é pra você, assim, a sua família? Eles te ajudam? Ou teve muitos familiares e amigos que, quando você abriu seu negócio, acabaram não indo? Então, existe, por exemplo, eu sempre contei muito com os meus filhos, eles me ajudaram bastante. Em termos de família, eu não posso dizer que a família não ajudou. A família me ajudou. Eu tenho meu irmão querido, amado. Eu tenho minha cunhada também, o Everaldo, a Flávia, que no começo da minha trajetória me ajudaram bastante. Eu tenho minhas irmãs, enfim. Minha cunhada, os meus sobrinhos. Então, todo mundo incentivou dentro da medida do possível, né? Só que você está sempre em xeque, né? As pessoas estão sempre querendo ver se de repente você é autossuficiente, né? Daí vem, por exemplo, uma baixa estima. Será que eu sou suficiente? Enfim, é uma luta constante, né? Que só Deus para te deixar firme, forte, lutando após dia, né? Então eu não posso dizer que eu não tive ajuda. Tive ajuda, sim. E já pensou em desistir? Várias vezes. Várias vezes. Principalmente no momento que, de repente, que a gente se torna frágil, né? E que você fala assim: caramba, vou trabalhar doente, será que vale a pena? Será que vale a pena você fazer tudo isso? E você fala assim: não sei se vale a pena. E às vezes você ser empregado, você trabalhar lá de segunda a sexta, sábado e domingo tá em casa, né, ter o seu salário e tudo, mas Deus quer muito mais, sabe? Então eu vejo que não é só isso, é muito mais. Então eu tenho mais para oferecer e vale a pena. Muitas vezes tentei desistir, muitas vezes penso em desistir, mas Deus fala que não, então tá nas mãos dele. Armstrong, braço forte, muito, muito lindo esse nome, né? É forte. É forte. É Onde forte. eu vou cortar ali? No braço forte. Vou cortar ali no braço forte. Família Braço Forte. Família Hoje em Braço dia é Armstrong Family. Family. Aproveita e fala seu Instagram aí, como é que tá pra gente seguir você? Então, @Family Armstrong. @Family Armstrong. E suas filhas, seu filho trabalha no salão? Eles têm dom ou não? Parou em você? Então, eu incentivei meu filho várias vezes a cortar logo no começo. Mas o que acontece? Ele é muito mais empreendedor de fora do que propriamente braçal. Ele tem umas ideias bacanas, é todo agitado, troca ideia, fala, tal, tudo. Mas colocar a mão na massa mesmo na hora de cortar, a pessoa... você vê que de repente a pessoa não tem o dom. As minhas filhas, que nem a Bruna mesmo, me ajudou bastante. Ela no fundo, ela é uma cabeleireira. E eu tenho Se você não sabia, agora você sabe. Você é uma cabeleireira. No fundo, na cabeleireira. E a Fernanda e a Juliana menos aparecia lá no salão, né? A Fernanda, ela é mais assim, ela é mais administrativa. A Fernanda é administrativa. A Bruna executa, o Gustavo pensa. E a Juliana, ela é a mais delicada do salão. É aquela que de repente: mãe, eu gosto disso, mãe, eu não gosto daquilo. E de repente ela tem mais antenada na moda, enfim.
Cada um tem o seu jeitinho lá. Falando em moda, qual que é a moda do momento agora dos cabelos? Então, a moda muda muito, né? Todo ano eles têm um lançamento aí, por exemplo. Antigamente se cortava muito no social, né? Aí depois veio os degradês. Hoje o corte masculino ele entra numa O área. que seria um degradê? Degradê, você começa o corte com pente pequeno, né? Com a numeração, por exemplo, 1, e pode chegar até o 3, 4, aí é um degradê. E ele, para mim, é o corte mais bonito que tem. Hoje em dia tem outros cortes também que variam muito, né? E o pessoal lança moda. O pessoal vai lançando moda. Cabelo feminino, ele tem pessoas que não gostam de cortar muito. Tem mulheres que, de repente, têm um cabelo enorme e só quer que corte uma pontinha, não quer que corte muito. Mas, enfim, é de pessoa para pessoa. É que nem eu tô te falando, existe a moda e existe o visagismo. O que se comporta, o que, de repente, se encaixa, é esse corte mais o importante. Tem uma curiosidade, tem uma tesoura que ela é cheia de dentinho, sabe? Ela parece um tubarãozinho assim. Pra que serve aquela tesoura? Aquela tesoura, ela chama debastadeira. Aquela tesoura, ela tira volume. Muitas vezes ela não tira tamanho, mas ela tira volume. E isso é um dos segredos do salão. Tem gente que usa e tem gente que não usa, né? Tem muitos lugares que eu fui cortar o cabelo que o cara não gosta de usar. Você gosta? Não? Eu amo. Ele deixa o cabelo perfeito. Mas cada um tem o seu dom, cada um utiliza. E, por exemplo, eu não agrado todo mundo em relação ao meu corte. Talvez essa pessoa que não usa debastadeira agrada. Depende. Isso daí é o instrumento do trabalho. E cada um tem a sua marca, a sua assinatura, né? Então, aí as pessoas olham pro cabelo e falam, aquele cabelo foi Elis que fez. Ou então, aquele cabelo é aquele Elis que fez. Ou então, um corte que foi, por exemplo, sei lá, o Luiz, o João. Cada um tem a sua marca, a sua individualidade. Gente, pra quem não sabe, a Elis é a minha mãe. Eu tô muito feliz dela estar aqui hoje. Eu tô muito, empolgado. A gente tá meio nervoso porque... No começo eu tentei fazer o mais profissional possível para ela sentir a vontade, para ela falar do salão dela. E eu queria falar aqui na frente de todo mundo que Deus me abençoe me dando a senhora. Eu sou muito grato. Se fosse para ele falasse quem que você escolhe para ser sua mãe, eu te escolheria 1 milhão de vezes. Que bonitinho! E não só eu, como eu sei que minhas irmãs também. Eu sou muito abençoado pela família que eu tenho. Pelos princípios que a senhora me ensina. Eu sei que eu não sou fácil, eu sei que a gente tem o mesmo gênio, então... Mas é muito gostoso, saber que você está aqui. É muito gostoso saber que a senhora é uma guerreira, é uma empreendedora nata. Eu aprendo muito com a senhora, muito. Que bom. Tem muita coisa também que eu não aprendo, mas eu pego o máximo de coisas boas que a senhora sabe extrair, e são muitas coisas. Que bom, fico feliz com isso. Eu espero deixar um legado, né? Porque, assim, todos nós temos um propósito na vida. E, assim, que nem quando você perguntou quem eu era, eu sou uma filha amada de Deus. Então, se hoje eu tenho essa profissão, é porque Deus tem um propósito. Se eu tenho as minhas amigas que estão dentro do salão trabalhando comigo, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo, né? Se eu estou aqui hoje, tem um propósito, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu agradeço o meu esposo, meu marido, né? O Marildo. Eu agradeço a todos que estão comigo, minha cunhada, você, que às vezes a gente discute, a gente vai, você é empreendedor, você tem essa cabeça tipo, mãe, vamos fazer lá, que de repente hoje também foi um pouco mais, nossa, vamos fazer. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Mas enfim, estamos aqui. E que seja para a honra e glória do Senhor, né? E existe tudo um propósito. E da onde veio a sua fé? Porque eu sou de berço evangélico porque a senhora sempre me levou pra igreja, sabe? Eu lembro da gente indo de ônibus lotado e a gente ir lá e tudo era uma alegria, uma festa, né? A tia Marilda que tá aqui. Tia, vem aqui. Vem aqui, dá um oi. Vem aqui, pode vir. Não, Gustavo. Vem aqui, só pra você dar um oi aqui na câmera aqui, vem rapidinho. Ela é tão parceira que veio aqui ver a senhora prestigiar.
E só a gente... Pode vir. Pode vir, não tem problema. Dá um oi pra câmera. Gente, essa é a tia Marilda. Abaixa um pouquinho. Aí, isso, dá um risinho. E... família é isso, né? Acho que a gente sempre teve junto. Então, da onde que veio a sua fé? Da onde que... Então, nós falamos sobre história, né? Eu gosto muito de falar sobre história. Eu tive alguém que orou por mim, né? Eu tive duas avós maravilhosas. Eu tinha minha avó Olívia e tinha minha avó Nair. A minha avó Olívia era do berço católico, né? Que ela me demonstrou muito amor. E a minha avó Nair veio de um berço evangélico. E ela orou muito por mim, né? Ela orou muito por nós, pela família. Então, onde que tinha muitas pessoas dentro... que, assim, todos os filhos dela foram cristãos, né, que são cristãos, e que isso veio até nós, né. Inclusive, quem me batizou nas águas foi o tio Leônidas, o Armstrong. E isso me impactou muito, eu tinha 11 anos. E, assim, ser cristão é muito bom. Nossa, é muito bom. Porque você acredita naquilo que você não vê. Então, eu acredito que os meus filhos são maravilhosos, sabe? Às vezes a gente briga, tal, tudo, mas é uma família unida em Cristo. Cristo é o principal das nossas vidas. E não tem como voltar atrás. Tem aquele louvor, fala lá... queime as carroças, enfim. E é verdade mesmo, não tem como você voltar para trás. Então, vocês vão dar certo. Vocês são filho amado de Deus e não tem como dar errado. Mãe, se for pra senhora passar por algum lugar e você falar, eu tenho que dar um conselho, qual conselho você daria? Fala olhando para aquela câmera ali, ó, algo que você fala assim, não, por onde eu passo eu preciso falar sobre isso, eu preciso, sabe, mesmo, isso daqui é algo que eu preciso falar. Então, como vocês podem ver, o fundamento é Cristo. Sem Ele não tem nada. Por exemplo, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo. Mas se você não tiver Cristo, cara, não tem nada que vale a pena. É tudo sobre Ele e para Ele. Então, se eu sou casada, é por Ele. Se eu tenho salão, é por Ele. Se eu tenho os meus filhos, é por Ele. Então, o meu conselho é: siga o Senhor. Vá numa igreja, vai onde que de repente as pessoas te ensinam, como eu te falei do Marketplace, né? Que agora a Cidade Empreende. Se você de repente não está entendendo muito bem como funciona a sua empresa, vai lá, conheça. Vai para uma igreja onde Cristo te dão várias ferramentas. Cristo é o único caminho. Uau! Galera, se você tem vontade de gravar, sabe, bater um papo com alguém que você ama ou alguém que você admira, a gente está localizado aqui em Jacareí, na Rua Texas, número 24. Entre em contato com a LugaCast aí, para você ter o seu espaço mesmo. A gente está inaugurando agora esse espaço aqui, a gente tem um outro espaço, a gente está aqui para atender e receber vocês. Mãe, eu espero que você tenha gostado da entrevista, que seja a primeira de muitas. E eu tô muito feliz, viu? Muito feliz por quem a senhora é e quem Deus fez a senhora ser, Amém. sabe? Através da minha vida. A senhora é uma referência pra mim de ser humano. Amém, eu te admiro, querido. como mãe, como mulher, como esposa. E um dia eu vou ter uma esposa assim, Ai, guerreira, que bom, igual a também. senhora. Eu quero que seja melhor. Em nome de Jesus. Amém. Galera, muito obrigado. Não esqueça de ativar o sininho, compartilhe com mais alguém, veja os vídeos anteriores e a gente só agradece aí. E vem conhecer aqui o espaço, o estúdio. Até a próxima. Tchau, tchau.